Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um IdaCast. E hoje a gente tá aqui com a. Regina, E também estamos aqui com a Carol, né? Que já tinha aparecido aqui antes. Regina, a gente quer te perguntar uma coisa, pra já começar já que estamos no Setembro Amarelo. Você pode contextualizar a gente? bom, sobre Setembro Amarelo, é uma campanha internacional que ali a partir de 2013 passou a entrar no nosso calendário nacional. O objetivo é prevenir o suicídio. Então, é uma campanha de prevenção ao suicídio. E eu penso que é uma triste realidade, e quando eu digo triste, né, sobre o suicídio, é porque muitas necessidades desse sujeito não foram atendidas, né, de um sujeito que está inserido em sociedade. Você poderia definir para a gente o que é o suicídio? O suicídio, ele é um ato consciente, intencional, né? Então, advém não é simplesmente o ato propriamente dito, né? Anterior a isso ocorrem os pensamentos, né? Os sentimentos, os planos, as tentativas até se concretizar o ato. E como se trataria isso? Inicialmente, se faz muito importante, né, o sujeito reconhecer o seu não sentir-se bem, né? O não sentir-se bem é uma tristeza profunda, sentimentos de inutilidade, né, baixa energia. Então, esses são sentimentos ali que vão dando pistas, né? Então, uma desesperança acentuada, um desespero, e esse desespero, essa angústia, induz, né, ao pensamento suicida, às tentativas, enfim. Então, o primeiro ponto, né, é perceber-se, contatar uma pessoa de sua confiança para falar dos seus sentimentos, procurar um posto de saúde, procurar um atendimento psicológico. É importante eu dizer também que muito provavelmente será necessário não só a participação de um psicólogo nesse tratamento, mas também de um psiquiatra. E o psiquiatra, ele vai desenhar junto com o psicólogo um tratamento para aquele sujeito. Então, o medicamento, ele entra para conter os sintomas, mas de maneira paralela ocorre o tratamento psicológico. Então, pensando aí, né, em desenhar o tratamento, há outros profissionais também que podem ser inseridos. Então, um terapeuta ocupacional, né, a participação em atividades físicas, atividades sociais. Então, bem interessante, né, procurarmos dentro mesmo da nossa comunidade instituições que forneçam, né, projetos sociais, projetos esportivos, né, para aumentar aí o sentimento, né, de pertença de uma comunidade, por exemplo, de um grupo social. Retomando a questão da medicação, né? A medicação, ela se faz muito importante, como todo tratamento, ele precisa de começo, meio e fim. Então, é um tratamento, né? De psiquiatra para conter aqueles sintomas, do psicólogo tratando ali os sintomas, as causas, a inserção em atividades físicas, né, atividades sociais, até aquela equipe avaliar a alta, né, a inserção ali às suas atividades, a retomada de suas atividades, né. Não necessariamente haverá interrupção, salvo a avaliação do psiquiatra e psicólogo, se a pessoa vai precisar interromper as atividades, por exemplo, profissionais em determinado momento, interromper as atividades da escola, né? Isso ocorre através da avaliação multiprofissional desses profissionais.
A gente vê muitas pessoas falando que as atividades físicas, sociais ajudam muito. Isso é verdade? Ou mesmo fazendo essas atividades, a gente ainda pode ocorrer alguns pensamentos ruins? Sim, podem ocorrer. Os pensamentos, né, eles fazem parte da nossa natureza. Então, às vezes, temos pensamentos agradáveis, desagradáveis, e é importante, né, refletirmos que, às vezes, os pensamentos que temos de manhã não temos os mesmos pensamentos à noite, então os pensamentos, eles se movimentam, eles nos confundem, né? Porém, né, se tratando ali de um quadro depressivo, estar envolvido em atividades físicas vai liberar hormônios aí, né, fazer um movimento cerebral de sentimento de prazer, sentimento de bem-estar, e isso auxilia, né, pessoas com baixa energia, com acentuado sintoma de tristeza, né, estar inserido socialmente. Eu digo que somos seres sociais, né? Vocês podem fazer pesquisas nesse sentido, ou seja, nós precisamos dessa troca social, né? E quando estamos inseridos em grupos, tendemos a sentir esse sentimento de pertença, né? E, consequentemente, reduzir o sentimento de inutilidade, o sentimento de tristeza. Eu queria te fazer uma pergunta, baseado na psicologia em si. Vamos lá. Sabendo que a psicologia é uma área muito importante, é uma área que, como a senhora acabou de falar, ajuda muito, eu queria saber, a sua opinião como psicóloga, o que você acha das pessoas que usam psicologia para fazer mal? De que usam a leitura totalmente só para perverter, podemos dizer a coisa assim, vai. Você pode usar, por exemplo, as marcas, as empresas em si, que usam toda uma linha de raciocínio para fazer as pessoas ficarem viciadas e comprarem. O que você acha disso? A psicologia, ela é muito ampla, né? Então, a gente pode avaliar aí a psicologia do consumidor, né? A psicologia educacional, a psicologia clínica, né? Que é a psicologia de consultório. Então, assim, eu penso que as psicologias, elas têm ali os seus objetivos, né? Então, cada qual tem a área, né, que vai desenvolver ali a psi de alguma maneira. Eu acredito nisso. Isso aí faz mais mal para os adolescentes ou para a sociedade em geral? Olha, a partir das minhas vivências, né, eu percebo que os adolescentes, eles têm acesso a muitas informações hoje em dia. Não só os adolescentes, nós, né, nós temos fácil acesso à internet, às informações. Mas eu penso que procurar por informações de qualidade seja um caminho mais saudável. Então, por exemplo, vou citar aqui sites da Organização Mundial da Saúde, né? Ministério da Saúde. Dentre as minhas vivências, eu tenho presenciado adolescentes se automedicando, né? E aí eu chamo a atenção dos pais, dos responsáveis desses adolescentes, né? O adolescente, ele ainda requer um suporte. Então, o uso da medicação, ele ainda deve ser monitorado pelos responsáveis. Assim, eu quero te perguntar uma coisa mais interessante aqui agora. Focado tanto no adolescente, a gente sabe que depressão é o nosso mal do século, certo? E algo que eu já vim reclamando, vai fazer 2 podcasts que eu já reclamo disso, é sobre a nossa, vamos dizer, endemonização que a gente tem em tudo. Que é aquele velho preconceito da gente botar a culpa que o jovem tá depressivo porque ele tá mexendo muito no celular, ele tá depressivo porque ele tá trancado no quarto lendo livro. Você acha que esse pensamento tá certo? Eu acho que é um pensamento de uma avaliação superficial, né? Então, assim, o jovem, ele estar dentro de um quarto lendo um livro, em certa medida é saudável,
Agora, quando esse jovem ele passa o dia inteiro lendo e ele não agrega outras atividades ali para o seu cotidiano, é algo sim que o responsável deve ali tentar se aproximar daquele jovem, né? Dizer isso para ele e ouvi-lo, né? Ouvi-lo e não só ouvi-lo, mas acolhê-lo no que ele está te trazendo, né? Eu penso dessa forma. É possível a gente inserir a internet, como eu mencionei, né? As redes sociais. Faz parte hoje da nossa realidade, mas em que medida? Né? Ficar o dia inteiro nas redes sociais sem agregar outras atividades que também fazem parte do nosso bem-estar, aí sim nós dizemos que é um problema. Não está sendo saudável. Porque assim, isso de não ser saudável, essa parte em si, de não ser saudável, é porque eu vejo, vou fazer, desde onde eu lancei isso, esse problema do adulto em si, dele problematizar. Isso que você falou, gostei muito de falar, do escutar. Porque a gente vê muito isso do adulto, a gente vê muito isso da pessoa que ela se acha responsável, dela dar a bronca, dela dar o motivo dela totalmente superficial e não escutar de volta. Pra ela tá certa e pronto. E normalmente os adolescentes endemonizam muito isso. Tipo, brigam com os pais justamente por causa disso. Então, Isso aí, como é que a gente pode resolver isso em si? Eu quero saber disso, porque isso é um problema que vem enchendo o saco há 15 anos. Uma primeira orientação que eu diria, né, é a questão de estudar um pouco ali do nosso cérebro e do nosso desenvolvimento, né? Então, assim, a criança, ela tem um desenvolvimento, né? Ela tem uns limites e ela está em formação, né? O adolescente, da mesma forma, ele está em desenvolvimento, né? E aí eu indico até para vocês que façam pesquisas sobre o desenvolvimento do adolescente, né? E convido também os responsáveis a estudar essa temática, né? Então, assim, o que é ser adolescente? O que ocorre na adolescência, né? O que é esperado? O que é sadio e o que está sendo ali um problema já, né? Eu penso que quando tentamos nos conectar com o outro que está à nossa frente, independente da minha atuação, independente se for uma criança, se for um adolescente, se conectar minimamente, ou seja, por mais que eu não concorde com o que ele está me trazendo, mas tentar entender e ajudá-lo. Eu penso que a partir desse ponto, a gente consegue conversar com os adolescentes, né? Penso também que os responsáveis têm uma figura de autoridade, né? Afinal, são responsáveis, né? Mas penso também que possibilitar essa conversa com o adolescente é uma oportunidade de troca e até de crescimento dessa relação. Pegando parte da pergunta dele, a gente tem o mal do século também, que é a ansiedade. Isso também causa suicídio? Ou a gente vê mais que a depressão, né? Então, a ansiedade também faz parte? Bom, um ponto que precisamos delimitar, né, é que nessa avaliação psiquiátrica, psicológica, advindo de... Veja, o suicídio, ele é uma causa multifatorial, né? Então, assim, na avaliação do psiquiatra, do psicólogo, enfim, se deve colher informações da história de vida, né, da história dos genitores, porque tem uma influência genética, ambiental, psicológica, enfim. E a partir disso, se delimitar se há um transtorno presente, né, que leva aos sintomas de uma tristeza profunda, de pensamentos, de sentimentos suicidas, né? A ansiedade, ela pode
Por exemplo, ocorrer crises de ansiedade. Então, sintomas bem acentuados, né? O que pode acontecer é um conjunto ali de transtornos, né, com comorbidades, ou seja, o transtorno bipolar, ele vai apresentar uma depressão em um dos seus episódios de maneira profunda, né? Mas também em um dos seus episódios, o paciente pode apresentar episódios, por exemplo, de mania, né? Que aí ocorrerá uma ansiedade também presente. Conseguiram compreender? Tá. Como que a gente pode ajudar os jovens de hoje em dia com esses transtornos? É importante eu dizer, eu brinco, né, que todo mundo deveria passar por acompanhamento psicológico, né, pelo menos em dado momento. Por quê? A psicologia, ela propicia o autoconhecimento. E a partir do momento que temos ali o autoconhecimento, o domínio, né, o conhecimento dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, podemos agir em cima deles, né? Então, assim, um ponto muito importante é que quando uma pessoa ela tem o diagnóstico de um transtorno depressivo, ansioso, bipolar, né, ela deve passar por um tratamento, né, psicológico, psiquiátrico. Mas temos amigos nossos que se sentem à vontade para compartilhar, né, os seus sentimentos. Então, é uma questão de: está insuportável para mim? Né? Então, de certa forma, eu tenho que procurar ajuda. Eu posso começar, sim, por um amigo, por uma pessoa de minha confiança, mas quando esses sintomas estão acentuados, é necessário um tratamento, né? Para que a pessoa, o sujeito, também lide com esses sintomas. Então, um ponto muito importante, né? O suicídio, ele não é frescura, né? Não é. As necessidades daquele sujeito não estão sendo atendidas e ele está denunciando isso, né? Então, um ponto muito importante é o acolhimento, é a escuta, né? Mesmo que você não saiba o que você dizer, escute, procurem ajuda, né? De quem vai conseguir dizer alguma coisa, vai orientar, tá? Então, esse é um ponto muito importante, né? Independente do que a pessoa te trouxer, você pode não concordar, você pode não compreender, entender naquele momento, mas você deve respeitar o que está sendo levado a você, né? E a partir disso se abrem portas, né? Aquela pessoa se sente acolhida diante dos seus sintomas. E o que vamos fazer com isso? Vamos procurar ajuda? Olha, assim, eu sou péssimo para dar conselho. Isso aí, qualquer pessoa que conversa comigo fala: não vem. Não venha. Se você quer a verdade, eu vou te dar a verdade. Quer conselho? Eu vou ser melhor não. Eu percebi uma coisa com a minha geração. Acho que isso não fica só aqui no Brasil, fica em todos os países. Porque, digamos que é um problema com a educação em si. Não sei se a senhora percebeu, como eu posso vir xingando aqui. A minha geração em si, ela tem um problema de rebeldia extrema. Eu acho que se trata muito, que é um problema que vem antigamente, porque vem da relação deles com os pais, eu acho que deve ter isso. Eu não sei de onde que vem. Se você me explicasse de onde que vem essa rebeldia que dá raiva. Um ponto muito importante, né, é a base, né? A base é o nascimento, né? Como ocorreu ali o desenvolvimento infantil, né? Daquele ser, né? Tem acontecimentos que ocorrem na infância, na infância que traz prejuízos na vida adulta, né? Que reflete na adolescência. E não somente isso, os transtornos dos quais a gente estava comentando aqui, ele vai trazer alguns sintomas, né?
Então, quando eu digo isso, esses sintomas de essa impulsividade, né, de chutar, de bater, e não só se restringindo a uma impulsividade, mas também essa violência, né? E um outro ponto que eu traria é a influência do grupo, né? A influência dos pares. Né, isso é muito importante também de se considerar. Além do que, como eu mencionei para vocês, né, o estudo ali do desenvolvimento na adolescência, né, de fato ocorrem mudanças ali cerebrais, hormonais, né, que modificam o nosso comportamento. Né, e se faz muito importante a gente deter, se apropriar, né, do que acontece comigo na adolescência, né? Então, eu digo que nós temos também ali certo autocontrole sobre os nossos atos, né? Então, se na adolescência eu tendo a correr riscos, qual é o meu limite? Até onde eu posso ir para que eu consiga estar inserido em sociedade? Para que eu não faça mal a mim, não faça mal ao outro e nós consigamos viver. Isso é algo que tem que ser ensinado, né? Infelizmente. Porque você pega metade dos jovens não sabem o que é isso. Eles vão sem freio. Dá um pouquinho de angústia, que eu vejo no dia a dia. Então vamos colocar aí ideias para mais podcasts sobre o desenvolvimento na adolescência. O que acontece na adolescência, né? Posso até indicar livros aqui para vocês e vocês trabalharem em cima dessa pauta, né? Eu acho que é um conhecimento de base que auxilia, né? A criança, ela, por exemplo, vamos pegar aqui da criança, ela apresenta determinados comportamentos de gritar, né? De se jogar no chão. Epa, o que é isso? Né? O que é isso? Então, vamos tentar procurar estudar, né? Por que ela está apresentando esse determinado comportamento, né? E não reduzir somente a manha, né? Como a gente ouve muito dizer, né? O que está acontecendo ali? Será que está acontecendo um transtorno? Né? O que aquele comportamento está querendo me dizer? Qual é a função daquele comportamento? Crianças também podem adquirir transtornos, tipo depressivo, ansioso. As crianças, eu digo que é uma avaliação mais minuciosa, né? Porque em diferentes períodos do desenvolvimento, a criança ela vai apresentar determinados comportamentos, né? Então, por exemplo, de gritar, e não necessariamente ela tem um transtorno, né? Ela ainda está ali se desenvolvendo, né? Então, assim, transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção ali, com a hiperatividade, impulsividade, o autismo, são transtornos que é possível ir se delimitando mais cedo, né? Mas assim, outro ponto também interessante de eu trazer para vocês, que o transtorno, para ele se concretizar o diagnóstico, é preciso alguns critérios, né? Então, qual é a intensidade desses sintomas? Com que frequência acontecem esses sintomas? Qual é o prejuízo que esses sintomas traz na vida acadêmica, na vida social, na vida profissional, né? Então, o manual diagnóstico, ele é grande, né? Porque são muitos sintomas, enfim. Então, assim, nós podemos ter um olhar, né, mais aguçado, né, nas crianças, mas com uma avaliação minuciosa, porque uma vez estabelecido um transtorno, ela vai carregar para a vida, né? E aí, quando o diagnóstico ele não é bem estabelecido, pode ocorrer de um diagnóstico errado, né? Por exemplo, isso é muito perigoso, porque vai ser levado para a vida,
Pegando esse negócio do diagnóstico, a gente vê muita gente falando que psicólogos, psiquiatras sempre estão te analisando. Isso é verdade? Eu queria perguntar isso. Sempre estão te analisando, vendo sua linguagem corporal. É verdade ou vocês também param um pouco e tipo, não, eu sou humano? É importante, né? É importante a gente... não sei se é do conhecimento de vocês, né? Mas nós, psis, também precisamos passar por processos, né? Psicoterapêuticos, enfim, para que nós estejamos bem para estar ao outro, né? Eu falando mais da psi, né? A psiquiatria eu também acredito, porque nós lidamos com demandas mentais, né? E é importante a gente estar bem para estar ali de prontidão ao outro, né? Então é importante fazer essa separação. Quando o psicólogo ou psicóloga, ele está começando, né, a misturar isso em outros contextos, muito possivelmente ele está denunciando ali até um estresse, né, diante da profissão. Então eu indico que saibamos, né, respeitarmos ali a nossa pausa, né? Nós detemos de conhecimentos e de prática, né, para analisar o outro, mas em que momento vamos fazer isso, né? Quando eu estou ali com o paciente, com o cliente, né? Ok, cabe uma análise, né? Até para que o desenho do tratamento seja mais efetivo, mais assertivo, né? Mas quando eu estou em uma roda de conversa e eu passo a analisar ali o meu amigo, por exemplo, eu vou ser muito chata, né? Porque eu vou, às vezes, denunciar coisas que nem o meu amigo sabe que tá acontecendo com ele. Só vaza informação. É porque assim, quando você falou nisso, não parar, eu penso muito, por exemplo, quem sabe ler. Linguagem corporal? Quando a pessoa. Esqueci da minha mente. Quando a pessoa fala e você lê, você tem sem escutar. Você sabe o que ela tá falando. Não vou lembrar o termo. Mas eu imagino pra pessoa que deve estar assim, tá comendo aqui no shopping, tô na praça de alimentação, eu vejo um casal brigando. Eu consigo entender porque eles estão brigando sem escutar. Aí a pessoa fala, poxa, eu tô fazendo isso de novo. Eu imagino que deve ser a mesma. Se você não consegue separar, deve ser a mesma coisa, né? Assim, nós... Você trava, você tá ali comendo, você olha a pessoa comendo, você fala, essa pessoa tem estresse, olha. Tem toque, olha. É muito importante nós dizermos, né, que todos passamos por situações de estresse, né? O estresse, ele faz parte da vida humana, né? Mas qual é a minha resposta para o estresse, né? Então, eu tô estressado. É legal eu compartilhar com vocês até um recurso terapêutico, né? Se o meu estresse pudesse me dizer alguma coisa, o que ele me diria? Né? E aí é um trabalho de autoescuta, né? Mas precisamos estar disponíveis para isso. Às vezes, eu tô me sentindo estressada, eu vou beber, né? Não necessariamente a pessoa estar lidando e enfrentando o seu estresse. O que está ocasionando o seu estresse, né? Eu digo, né, que é difícil para nós psis, né, nos depararmos com algumas situações, né, mas até onde deve ir o meu trabalho? Não podemos nos misturar, né, não podemos nos misturar até para que nós possamos ajudar o outro, né, porque se nós se misturarmos, qual é a esperança que a gente vai levar ali para aquela pessoa que está nos procurando ajuda? Né? Eu queria te perguntar, já falando sobre tudo isso, tem esse trabalho em si, eu queria te perguntar como é que a senhora pensou, poxa, eu quero ser psicóloga. Porque é um trabalho que, querendo ou não, ele gera um estresse,
ele é um trabalho que necessita de uma cabeça muito boa, porque você tá em contato com pessoas diferentes, situações diferentes, com manias diferentes. Uma hora você contar isso. Como é que você falou que quero fazer isso? A gente vê também, tipo, eu não consigo lidar com meus problemas, vou lidar com os dos outros. Entendeu? Tá. Bom, um ponto, né, que eu vou retomar é também sobre emoções, né? Somos humanos, né? Eu sou humana, então eu também tenho emoções como a ansiedade, como a tristeza, mas como eu lido com isso, né? Quando eu entro ali para um atendimento, eu tenho ali delimitado alguns objetivos, né? Então eu tenho que deixar algumas situações da minha vida no seu determinado lugar, né? Para que eu consiga estar ali de prontidão para aquele outro, né? Veja, eu vou ser sincera, a psi, ela ocorreu, né? Eu me formei em gestão de recursos humanos, né? E até então não tinha conseguido uma oportunidade. E aí eu fui, né, para esse outro aí, enfim, mundo, né? A psicologia é o mundo, eu diria. Claro que eu tenho a sensibilidade, né, sobre ajuda ao outro, né? E isso me possibilitou estudar psicologia. Então, foi uma busca por qualificação, né? Pelo estudo da psi, e a partir da psi foi possível eu me autoconhecer, né? E a partir disso também eu passo por tratamentos, né? Passei por tratamentos, enfim, é algo contínuo, né? Antes de sermos psicólogos, psicólogas, nós somos humanos, né? Então, sim, passo também por tratamentos, né? Além, assim, alguns dos meus recursos, terapia, né? A psicoterapia, já passei também por psiquiatria, meditação, a prática de exercícios físicos, né? Então, são recursos ali que, como eu falei para vocês, precisam de certa medida. O trabalho precisa de certa medida. Eu preciso estar um tempo no trabalho. Depois disso, eu preciso estar para a minha família. Depois disso, eu preciso ter um tempo para mim, né? Eu queria te pedir uma dica pra mim aqui. Eu quero pedir uma dica pra mim. Uhum. Eu não sei se a senhora percebeu quando estava fazendo as coisas. Eu tenho muito problema com estresse. Desde que eu tenho, 5 anos. Eu sou muito estressado. É o que minha mãe reclama. Tem alguma forma de eu dar diminuída nisso? Uma forma de? Diminuir meu estresse? Tipo, porque o meu estresse é com tudo. Ele é com a vida. Eu sou estressado com a vida. Uhum. Bom, um ponto importante é o seu reconhecimento desse estresse, né? Eu poderia também indicar aqui outras até séries, né? Por exemplo, na Netflix, vou compartilhar com vocês, tem séries falando sobre a mente, sobre o cérebro do adolescente. Então, um ponto muito importante é o seu reconhecimento. Quando você trouxe que às vezes os colegas vêm conversar com você, você já, vou ser sincero, né? E talvez até um sincericídio, né? Surja daí, pelo que você me trouxe. E de certa forma é legal, né? Nós estávamos aqui nos preparando antes também e você logo pontuou, né? Algumas coisas. Eu não gostaria que fosse dessa forma. Isso é muito legal, né? Isso mostra que você vai se colocando ali de certa forma. Quando o seu estresse passa a afetar as suas relações, é importante você fazer ali as suas reflexões, né?
Eu indico para vocês, né, além do tratamento ali para sintomas acentuados, mas a busca por informações de qualidade, né? Hoje em dia se tem muitos Instagrams aí de psicólogos, de psiquiatras, de psicólogos, verifiquem se ele tem, identificando no Instagram dele o CRP dele, se ele está ativo, por exemplo, no conselho, né, no Conselho de Psicologia Regional, Federal, para orientar. Então, eu penso que um ponto importante é essa percepção sua, né? Mas como, por exemplo, você acorda? Você já levanta correndo para a escola? Não, eu sou calmo. Eu acordo, fico ali uns 5 minutinhos, levanto. Aí eu vou tomar um café, eu vou tudo no meu tempo. O meu problema é interagir com outras pessoas. Que me estressa. Tá, entendi. Então, não necessariamente você se sente angustiado, estressado consigo. A questão é a minha relação com o outro. Isso, Mas a partir do que o outro me apresenta, eu quero resolver, porque quando você diz pra mim que, eu já falo, eu vou falar a verdade, né? Me parece que você quer resolver as questões do outro a partir das suas concepções. É porque acontece, eu tô aqui estressado. A pessoa vem, eu já começo estressado, eu não gosto de, eu não curto interagir, eu não curto falar. Eu sou esse tipo de pessoa. É até estranho estar no podcast. Eu chego aqui, a pessoa fala, não sei o que, eu já vou falar, é isso aqui, pronto. Tchau. Deixa quieto. Você não gosta, na verdade, do lenga-lenga, da conversa. Que se eu vou falar 15 mil palavras pra chegar numa conclusão, eu dou a conclusão logo. Tá. Ser objetivo não é um problema, né? Agora, quando eu sou grosseiro, né? Aí passa a ser ali algo que precisa ser refletido, né? Você gosta que as pessoas sejam grosseiras com você? Eu não tenho problema com isso. É que acontece, o meu ponto. O meu estresse, a minha grosseria, não me afeta. O problema é que passaram pessoas a me ignorar. Porque não quer, ele é muito sincero, eu vou falar com ele. Não vou falar com Não ele. vou falar com ele. A pessoa me ignora da face da terra. Eu passo com a pessoa. Vai embora. Isso me incomoda. Lembra quando você trouxe aqui durante o podcast que uma questão que acontece na adolescência é que às vezes os responsáveis não escutam. Ouvir e escutar há uma diferença, né? Não escutam, já colocam ali, né? O que deve ser feito, né? Quando você diz isso, você está denunciando algo, né? De que isso não é legal, né? Isso seria chato, por exemplo, quando o adulto ali não te escuta de certa maneira? Irritante, digamos assim. Irritante. Realizamos um pequeno corte aqui porque a gente entrou num assunto muito pessoal. Então já vamos voltar aqui. Vamos finalizar que eu preciso ir, tá dando minha hora. Só para finalizar, o que você deixaria para os alunos da nossa escola? Um exercício para fazer hoje. Pensem assim, qual é o meu kitzinho da esperança? Tenha um momento hoje para vocês, né? Chegando em casa aí depois da aula, tomem um banho, comam para a cabeça processar melhor, né? E tenham um momento, coloquem uma música, entrem lá no quarto de vocês. O que me dá esperança, né? Qual é o meu kitzinho da esperança? Melhor, kit da esperança. E desenvolvam. E revisitem isso, né? Um ponto é a higiene mental, né? Nós termos a higiene mental diariamente, né? Quando temos essa higiene mental diariamente, temos a oportunidade de nos conectarmos com nós mesmos. Não só o outro ditando como eu tenho que ser, como eu tenho que fazer. O
que eu gosto de fazer? O que é possível eu fazer? Isso é um momento que propicia ali a autorreflexão, o autoconhecimento. Quando estamos alinhados com nós mesmos, tendemos a nos sentir melhor. Então, o entretenimento faz muito parte da parte do autoconhecimento. O entretenimento é uma ferramenta, um recurso para o nosso bem-estar, né? E sim, quando estamos entretidos, nós tendemos a se conhecer mais também. O que eu gosto de fazer? Qual a habilidade que eu estou desenvolvendo aqui nesse grupo, nessa atividade física? E você vai florescendo, você vai descobrindo coisas de si que você nem sabia. Esse é o movimento da vida, né? Constantemente nos autoconhecemos, né? Façam uma reflexão, né? De anos atrás de vocês para atualmente. Muito obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Tá divulgando aí informações, né? Da minha área de atuação. Então, eu também tenho muito a agradecer, porque é uma troca. Eu também aprendo com vocês. Obrigada. Obrigada. A gente agradece, tá?